Você é pastor, né, Jonathan? Não, ainda não. Não? Meu pai é pastor, mas eu ainda não. Como que a pessoa se torna um pastor? Porque, no meu entendimento, seria alguém que entende muito da igreja, das leis ali de Deus. E para mim seria o seu caso, né? Sim. Por ser teólogo. Chamada divina, né? Na igreja costuma dizer que tem a chamada pastor. Existem pessoas que às vezes tentam ser pastor, mas não têm a chamada. Né? Existem pessoas que cada um tem a sua vocação. Né? Tanto é que você vai ver que existem pessoas que são muito bem numa igreja, como por exemplo na porta, né? Receber as pessoas ali e tal, e se você tirar ela dali, ela morre. Para ela acabou, né? Porque é a porta que ela desempenha um papel bom dela ali. Né? Então é a chamada dela na porta. Outras chamadas são música, como por exemplo. Então ali ela desempenha o papel dela e ali ela se desenvolve e vai. E outras são pastores, né? Que é cuidar de pessoas em si. Eu falo pastores mesmo que têm a chamada divina, que são sérios, né? E aceita essa chamada, decide se dedicar a essa chamada, procura o estudo da Bíblia Sagrada, né? Também, para poder repassar para o povo, para a sociedade em si, como verdadeiramente é o Evangelho e a Bíblia Sagrada. Jonatas, quando a pessoa da igreja evangélica, vamos dizer que é o exemplo que nós estamos falando, né? Sim. Quando a pessoa que tem um chamado para ser o pastor, ele quer se aprofundar até para conhecer melhor a Bíblia e ele vai fazer teologia, ele não fica confuso, cara? Sim. A teologia, na verdade, ela tem muitas ramificações, né? Tem uma teologia, eu vou tentar resumir aqui para os nossos ouvintes também entender, uma teologia liberal, como por exemplo. A teologia liberal, ela professa que a Bíblia, na verdade, eles não acreditam na inerrância dela. Acreditam que a Bíblia tem um erro, é uma história ali contada pelos homens, tal, mas não é uma Bíblia inerrante, ou seja, a eficácia da palavra de Deus mesmo dizendo ao homem, né, que utilizou homens, escritores, inspirados por Deus para falar com o homem. Sempre foi uma pessoa, né? Isso, eles não acreditam nisso, eles acreditam que é uma história da carochinha. Tanto é que, para respeitar também os ouvintes, você vai ver muita pornografia eles defenderem em textos da Bíblia Sagrada. Certo. Então é uma coisa absurda. Sim. Então é uma teologia conhecida como teologia liberal. Essa eu já falo para os alunos, olha, se vocês querem conhecer por cima, beleza, conheça por cima, para saber com o que está lidando também. Mas os liberais em si estão também nas nossas igrejas. São pessoas que conhecem a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, só que, porém, não acreditam naquilo. Mas essas pessoas, elas não ministram a aula de teologia. Ministra. Mesmo tendo essa ramificação diferente, liberal? Ele mesmo tendo essa ramificação, sim. Então, assim, eu posso chegar na faculdade hoje e aprender a teologia de uma forma que eu não esperava. Corre esse risco ou não? Corre chegar também. Assim, eu vou lá tanto é e o professor é muito liberal, só que eu não conheço. Eu chego lá, né, e eu vou aprender de uma forma nua e crua, vamos dizer assim, o que a pessoa me falar, você é um papagaio. Eu vou absorver e falar igual. Sim. Então, se essa pessoa for liberal, eu vou sair de lá liberal. Isso mesmo. Então é um risco grande. É um risco grande. Por isso que a teologia em si, eu falo agora a faculdade que nós prestamos, os alunos em si mesmo também pediam para conhecer da outra fonte. Quando você tem um contato com a teologia, você quer conhecer as outras fontes, quer saber o porquê. Fica entendeu? Curioso, né? Fica. E ali você tira a sua base teológica, a gente fala, é uma base teológica, e escolhe o ramo que você quer. Como, por exemplo, existem pessoas que estudam teologia e eles são hebraístas, pegam a língua hebraica, estudam a língua hebraica e dominam o Antigo Testamento. Só pegar o gancho aqui do Júnior Moreira, ele falou assim, tem pessoa que entra em uma faculdade cristã e sai ateu. É possível isso? Isso mesmo, sim. Por quê? Porque a gente vê o estudo antropológico, compara em si e vê, o homem que criou isso aqui, né? O homem que desacredita. A professora Lindsay mesmo falou, olha, não se espantem, mas aqui a gente vai estudar o homem em si e a gente vai pegar como que o homem se comporta. Aí pegou uma determinada religião, colocou lado a lado as duas, e as duas se desenvolvem da mesma forma. Sim. Aí você fala, poxa, por que eu estou fazendo dentro de uma igreja? É melhor ir para lá, né? Se olhar dessa forma, se escandaliza. Aí a gente entende que tem o espiritual, tem a parte em si, rito, conhecimento, e assim vai. É amplo demais.
né? A gente vê como que o homem chegou para ser aquilo, se está misturado ou não. A gente vai fazendo aquela limpeza e entendendo melhor. A teologia, ela é tão ampla que ela estuda civilizações, colonização, como que teve. Tanto é que quem estuda direito também aqui vai entender que o estudo do direito veio de Moisés, Tábua das Leis, isso. Lei de Moisés. Então pega um pouquinho de teologia também. Tanto é que quem faz direito ou quem fez teologia também, as matérias, elas se combinam, né? Também que pega a história da teologia. Então é muito amplo o que faz.